seja bem-vindo ao podcast Natação, Treinamento Esportivo e um Algo a Mais. Aqui é o professor Guilherme Tucher e hoje eu tenho mais um artigo para vocês do 1 mais ou menos 10. Estamos de volta aí com 1 mais ou menos 10, onde a gente discute um artigo em mais ou menos 10 minutos. No episódio de hoje a gente vai falar sobre um artigo que é muito bacana, onde ele comparou o desempenho de atletas de excelente desempenho nas competições preparatórias e nas competições principais. Mais uma vez, o link para o artigo está na descrição do vídeo, para você depois obter o artigo na íntegra, poder ler, poder se dedicar, que isso também é muito importante. Vamos lá! O objetivo então do artigo foi comparar a relação entre o desempenho competitivo de nadadores com o cortisol pré-competitivo e a acumulação de lactato na pós-competição. Então, na parte da manhã, eles avaliavam o cortisol dos atletas em repouso, os atletas iam para a competição e eles avaliavam esse lactato no pós-competição. E eles fizeram isso em 2 temporadas consecutivas, isso foi bacana. Alguns dos atletas fizeram parte só da primeira temporada e outros fizeram parte das 2 temporadas. Para a primeira temporada, então, eles avaliaram 8 nadadores da seleção italiana, nadadores velocistas e meio-fundistas, idade mínima 19, máxima 25, então nadadores adultos, nadadores experientes, e eles eram classificados aí como top 15 no mundo em provas individuais ou de revezamento, então atletas de excelente desempenho. A primeira temporada ela teve uma duração aí de 18 semanas, com uma programação individual, que como eu disse para vocês, tinham atletas velocistas e meio-fundistas, mas a ideia foi que eles tiveram 12 semanas de preparação geral, depois 4 semanas de preparação específica. Então, na preparação geral, a ênfase era no aumento do volume. Por exemplo, aqui em média, eles dividiram essas 12 semanas em 3 períodos de 4 semanas. Então, no primeiro período, o volume de treinamento foi de 45,7 km, no segundo já foi para 64 e no terceiro foi para 76. Então, houve esse aumento do volume de treinamento. E nas 4 semanas de preparação específica, a importância maior foi dada à intensidade. Depois, cerca de 2 a 3 semanas de polimento para participar das competições. Esse macrociclo nessa temporada se iniciou 10 dias depois de um momento de recuperação, de férias, de repouso. Isso é bacana da gente entender, da gente saber, porque uma coisa é o atleta, por exemplo, juntar um macrociclo no outro, ele não oferecer, eles não tiverem nenhum momento de recuperação, de pausa de treinamento entre esses 2 macrociclos. Outra coisa é dar um estímulo de 10 dias de repouso. Outra coisa é você oferecer um estímulo de 30 dias, que é o que vai acontecer na segunda temporada. Por que isso é importante? Para que a gente entenda se realmente há um somatório do que foi feito do primeiro para o segundo momento ou não. Por exemplo, se os atletas têm 30 dias de descanso da primeira para a segunda temporada, muitos dos efeitos de treinamento que foram adquiridos na primeira temporada foram perdidos para a segunda. Além disso, seria importante que eles reiniciassem o programa de treinamento com um volume e uma intensidade menor. Diferente do que se o atleta tivesse um período de transição, onde ele tivesse uma recuperação ativa, ou se ele não houvesse nenhum tipo de pausa entre um macrociclo e o outro macrociclo. Então, a competição preparatória deles aconteceram no final da fase de preparação geral e a competição principal, que nessa primeira temporada foi o Campeonato Mundial, aconteceu após o período de polimento. Aqui, uma consideração particular. Eu acho que para o nível dos atletas e a idade desses atletas, oportunizar 12 semanas de preparação geral para só 4 de preparação específica, eu acho que está desequilibrado. Eu acho que isso poderia ser quase que ao contrário. Mas vai oferecer 12 semanas de preparação específica, então façam os macrociclos menores. E talvez por isso que alguns atletas têm preferido, alguns treinadores têm optado pelo modelo de periodização em blocos. É lógico que muitas vezes eles falam assim, a gente utiliza o modelo em blocos, mas quando a gente vai ver na prática não é o modelo em blocos, é um modelo tradicional com uma característica diferente, mas tudo bem. Então essa foi a primeira temporada, pessoal. Para a segunda temporada foram 10 nadadores, desses 10 nadadores, 2 participaram da primeira temporada, só curiosidade, também velocistas e meio-fundistas, idade de 18 a 22 anos e classificados aí no top 50 do mundo em provas individuais. Aparentemente, então,
parece que o nível de desempenho dos atletas que participaram da segunda temporada é pior do que o nível dos atletas que participou da primeira temporada. Isso também é importante para a gente entender melhor os resultados. Como é que foi a temporada dessa segunda temporada? 14 semanas de treinamento, sendo 8 dedicadas à preparação geral, com aquela ideia de aumento de volume ao longo desses períodos, e depois 4 de preparação específica com mais importância na intensidade. Mais uma vez, aí 2 a 3 semanas de polimento para a competição principal. Como eu disse para vocês, essas 14 semanas de treinamento aconteceram depois de 30 dias de férias. Então há uma piora significativa na capacidade de desempenho dos atletas, tá bom? Então talvez começar fazendo 8 semanas de preparação geral pode ser que seja pouco. Pode ser, tá certo? Porque bem ou mal, mesmo sendo atletas que aparentemente têm um pior nível de desempenho do que os outros, ainda são atletas muito bons. Mais uma vez, a competição preparatória ficou no final da fase de preparação geral e a competição principal após o polimento. Como é que foi aí a coleta do lactato e do cortisol? Lactato, coleta em competições, 3 minutos após o evento, e essa coleta foi repetida a cada 2 minutos para poder chegar no pico de concentração de lactato. Tá certo? Há uma estimativa aí de que esse pico de concentração de lactato aconteça por volta de 6 a 7 minutos, mas existe uma variação muito grande entre os atletas e por isso essa ideia de ficar fazendo coletas até chegar no pico. Então foi coletando, teve um valor, o valor seguinte já diminuiu, a gente entende que esse pico já passou. O cortisol foi coletado em jejum, às 8 horas da manhã, isso é importante, né, para que não tenha uma alteração no valor basal, no valor de referência do cortisol. A primeira coleta foi realizada no primeiro dia de treinamento, então lá no início do programa de treinamento. A segunda coleta na competição preparatória, que eu falei que acontecia no final da fase de preparação geral, e a terceira coleta no dia anterior à competição principal. Mais uma vez aqui eu destaco para vocês a dificuldade que a gente tem de às vezes coletar, fazer pesquisas dentro do ambiente competitivo, né? O ideal seria que essa coleta de sangue para poder medir o cortisol fosse feita no dia da competição. Ah, mas vai influenciar no emocional do atleta, na organização do programa de treinamento. Então, em função disso, a coleta do lactato foi feita no dia anterior. O que eles acharam aí de principais resultados para a primeira temporada? Houve uma correlação entre o desempenho, que é a velocidade competitiva, com a concentração de lactato pós-competição e a concentração de cortisol pré-competição. Ou seja, os atletas que apresentaram melhor desempenho tiveram um ambiente fisiológico onde, depois da competição, pico de lactato muito alto, demonstrando a grande capacidade de utilização do sistema anaeróbico para a produção de energia, e a concentração de cortisol, baixa, significando então um ambiente de recuperação, um ambiente mais propício a realmente uma manifestação anaeróbica. Ainda na primeira temporada, eles encontraram que houve uma melhora no desempenho competitivo dessas duas competições que eles tiveram como referência, a competição preparatória e a principal. Então eles melhoraram em termos de referência do recorde mundial de 94% na preparatória para 96% na competição principal. Ainda na primeira temporada, o lactato da competição preparatória para a competição principal aumentou significativamente de 12 para 17%. Isso é um indicativo de que os atletas se tornaram mais anaeróbicos, e é isso que a gente quer, porque é uma prova de velocidade, uma prova que exige bastante participação do sistema anaeróbico. E o tempo de manifestação desse pico de lactato foi na competição preparatória de 7,25 e na competição principal de 7,50. Então eles encontraram que não houve diferença significativa. E isso foi bacana. Por quê? Porque significa que os atletas precisaram de mais ou menos o mesmo tempo para poder alcançar o pico. Então isso mostra uma melhora na manifestação do desempenho. O que eles encontraram ainda de resultados, pessoal? Que a melhora percentual na velocidade das competições se correlacionou com a melhora percentual na concentração de lactato, nesse aumento. Então, esse aumento percentual na melhora do desempenho de 1,48 se correlacionou com o aumento percentual de 50% que houve na concentração do lactato, mostrando que para essa temporada, isso não aconteceu para a segunda, isso é interessante, que para essa temporada realmente o lactato teve uma boa correlação com a melhora do desempenho.
Ainda para a primeira temporada, a gente percebeu que o cortisol plasmático ele aumentou do início do treinamento para a fase preparatória, esse aumento foi significativo, e depois ele diminuiu na competição principal. Por que geralmente há um aumento dessa concentração de cortisol nesses momentos onde há maior importância, maior volume de treinamento, onde há maior importância dos treinamentos aeróbicos? Porque o cortisol ele vai lá no fígado pegar os aminoácidos em outros músculos para poder utilizar esse substrato e transformá-lo para glicose para que ele seja utilizado como fonte energética. Então é uma maneira que o organismo tem de economizar, de deixar guardado aquele glicogênio que está lá na fibra muscular, que está pronto para ser utilizado caso haja necessidade de um estímulo mais intenso. Então depois, quando tem essa mudança de um momento onde há maior ênfase aeróbica para maior ênfase anaeróbica, há uma tendência então dessa menor concentração de cortisol. Então isso é bacana pra caramba e mostra pra gente como o conteúdo de treinamento influencia no ambiente fisiológico dos nossos atletas. Vamos pensar agora na segunda temporada, que eu falei que eram os atletas com nível um pouquinho pior de desempenho. Houve também uma melhora do desempenho em relação à competição preparatória e à principal. Houve um aumento significativo no pico de lactato, mas não houve mais uma vez diferença no tempo desse pico de lactato, que agora foi mais ou menos por volta de 6 minutos. Então a gente pode ter a ideia que esse pico acontece aí entre 6 e 7 minutos. O comportamento do cortisol foi muito parecido. Ele aumentou do momento inicial, daquela medida lá no início do programa de treinamento para a competição preparatória, como eu disse, em função do treino aeróbico realizado, que vai fazer com que esse cortisol lá no fígado pegue os aminoácidos para que eles sejam utilizados como fonte energética, transformando-os para glicogênio e mantendo o glicogênio muscular intacto. E depois, na competição principal, esse valor de cortisol caiu. Diferentemente do que aconteceu na competição da primeira temporada, do ambiente da primeira temporada, ele encontrou que a melhora percentual do desempenho da velocidade entre a competição preparatória e a competição principal, aqui se correlacionou melhor com a diminuição do cortisol e não com o aumento do lactato, como eu falei anteriormente para vocês. Então a melhora aí de cerca de 2% na velocidade de competição se correlacionou, uma correlação negativa, com uma diminuição de cerca de 29% na concentração de lactato. O que ele ainda traz para a gente de resultados que são interessantes? Na primeira temporada eles encontraram, depois do polimento, uma melhora percentual do desempenho de 1,5% e na segunda temporada de mais ou menos ali 2%. E a literatura traz para a gente que após o polimento, possivelmente essa melhora é de cerca de 3%. Isso pode ser em função do nível dos atletas, quanto melhor o nível de desempenho, quanto melhor o nível do atleta, mais difícil é ele melhorar o desempenho dele. Então, por causa disso, a gente pode entender que talvez essa melhora percentual tenha sido menor. Mas eu também gostaria de destacar ainda que ele tem atletas que disputaram diferentes distâncias competitivas. Então fica difícil a gente comparar a melhora percentual numa prova de 50, numa prova de 100, numa prova de 200, mesmo que a gente não esteja falando de velocidade em si ou o tempo, a gente está falando de melhora percentual, porque a capacidade que você tem de melhorar percentualmente numa prova curta é muito menor do que numa prova longa, tá certo? Outros resultados importantes aí pra gente, ele trouxe que existe uma associação entre o desempenho e o lactato em provas de até 400 metros, isso é comum da gente ver na literatura, então um alto lactato, isso é positivo, e no estudo que ele conduziu, ele achou essa relação do lactato elevado com o desempenho em provas de 100 até 400 metros. Então ele achou uma correlação, na primeira temporada, ele achou uma correlação positiva entre o aumento do lactato, como eu falei para vocês, e aumento percentual na velocidade de nado. De qualquer maneira, a gente tem que ter cautela com a utilização do lactato, porque a variabilidade do lactato entre os atletas e um mesmo atleta ela é muito grande, mas é uma medida que é muito utilizada nos artigos, na natação, só a ideia é vou utilizar com determinada cautela. O polimento ele gera adaptações que podem levar à melhora do desempenho, não só adaptações fisiológicas, mas adaptações mecânicas. Isso é importante para o desempenho. A grande questão ainda é descobrir qual é esse tempo ideal, porque isso pode mais uma vez variar entre os atletas. E eles perceberam também que
que o efeito do polimento, né, essa recuperação oportunizada pelo polimento, onde geralmente há uma redução drástica do volume, mas a manutenção da intensidade. Há maior liberação de lactato para o sangue, como a gente viu. Apesar dessa maior liberação, o tempo é mais ou menos o mesmo, e isso pode ser uma demonstração também dessa maior disponibilidade de glicogênio no músculo para a produção de energia, né? Maior substrato energético, maior capacidade de produzir energia anaerobicamente. De qualquer maneira, quando a gente compara aí o lactato, a gente tem que entender que ele é muito dependente da sua vontade de fazer o esforço. Então pode ser, o autor não afirma isso, mas pode ser que essa diferença na concentração de lactato da competição preparatória para a competição principal possa dever-se ao nível de motivação e de interesse dos atletas nessas duas competições. Há uma tendência maior que os atletas se dediquem àquela competição que é mais importante. Eu particularmente não acredito que possa ter sido isso. Eu acredito que realmente o ambiente fisiológico da fase preparatória, onde a maior ênfase é o volume de treinamento, vai levar a uma incapacidade de produção de energia com maior ênfase anaeróbica, tá bom? Apesar do metabolismo anaeróbico com certeza ser importante. Em relação ao cortisol, para a gente poder fechar, eles encontraram que a concentração de cortisol em repouso ela é um bom marcador do estresse de treinamento em longo prazo. O cortisol pode ser um indicativo aí desse estresse até cerca de um período de 30 dias, de 20 dias, ele traz isso no artigo. Mais uma vez, como eu disse para vocês, grande volume de treinamento, né, com ênfase na parte principalmente aeróbica, está relacionada à gliconeogênese hepática, que é essa utilização dos aminoácidos para a produção de energia, essa conversão para glicogênio, né, para glicose, mantendo as concentrações musculares intactas, isso é importante. Por outro lado, níveis mais baixos de cortisol estão associados a momentos de carga mais intensa, como a gente viu que acontece na fase de preparação específica. E isso aparentemente parece criar um bom ambiente fisiológico para a melhora do desempenho. De qualquer maneira, ele traz que na natação existem estudos que mostraram um comportamento parecido com o dele, onde na fase de preparação geral há esse aumento na concentração de cortisol sanguíneo, e outros estudos encontraram valores que não têm diferença significativa. Isso pode dever-se também, pessoal, a duração da fase de preparação geral, como esse volume de treinamento é aumentado, se é de maneira mais brusca, se é de maneira mais paulatina, o tempo que teve de férias, tudo isso é importante para que a gente entenda esse comportamento. Um grande abraço e até o próximo podcast Natação, Treinamento Esportivo e um Algo a Mais.